Olá pessoal, eu sou o Vitor Pedraz e nessa videoaula eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre o que é uma tabela dinâmica e como montar uma tabela dinâmica no Excel. Então, para iniciar, vamos definir tabela dinâmica. Tabela dinâmica não é nada mais que uma maneira simples, rápida e prática de visualizar de diversas formas uma mesma informação, o que torna a tabela dinâmica uma ferramenta muito útil para resumir dados apresentados. Uma das principais características de uma tabela dinâmica, pessoal, é que essa pode ser facilmente reorganizada de acordo com a vontade de cada um. Então aqui, para a gente montar a nossa tabela dinâmica, inicialmente eu coloquei como exemplo uma matriz de dados, ou seja, uma simples planilha montada por um vendedor de cosméticos, no qual seu principal objetivo foi organizar a sua receita de vendas. Então, nessa planilha a gente tem 4 características. A primeira característica é nome, a segunda pagamentos, a terceira mês e a quarta produtos. Então, na minha tabela dinâmica, eu vou estar podendo efetuar uma busca rápida, por exemplo, de qual foi a minha receita em janeiro. E nesta ela vai estar mostrando para mim quais produtos eu vendi no mês de janeiro e para quem foram vendidos esses produtos, mostrando para mim o total de receita de vendas no mês de janeiro. Então, inicialmente, para a montagem da nossa tabela dinâmica, a gente precisa definir qual a característica principal da nossa tabela dinâmica, pois vai ser a partir desta que a gente vai estar trabalhando. Então, como aqui para mim o que mais interessa é meu total de vendas, que vai ser a minha receita, que nessa tabela é definida como pagamentos, esta vai ser a minha característica principal. As outras características, então, vão ser nome, mês e produtos, ficando essas definidas como características secundárias. Então, uma vez que eu vim aqui e selecionei a minha tabela dinâmica, eu venho na aba Inserir do Excel e clico aqui em Tabela Dinâmica. Aí ele vai abrir essa aba para mim e vai estar falando para mim: escolha os dados que deseja analisar. Como eu já selecionei tudo aqui, a minha tabela dinâmica está selecionada corretamente. Na segunda alternativa, ele vai estar falando para mim: escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Eu aconselho, pessoal, que vocês cliquem em uma nova planilha. Assim, o Excel vai gerar para vocês automaticamente uma nova planilha e vai ficar melhor organizado os seus dados. Aí eu selecionei nova planilha, venho aqui e clico em OK. Aí ele mostrou para mim nesse campo da tabela as minhas características. E aqui os lugares onde eu vou estar colocando essas características. Então, pessoal, filtros, colunas e linhas vão ser dimensão, ou seja, vão ser as características da informação principal, ou seja, vão ser as características secundárias que ficou definida pela gente. E valores vão ser os fatos, sendo estes fatos que a gente definiu a característica principal, que ficou definida pela gente como pagamentos. Então, eu vou estar vindo aqui em pagamentos, arrastando para valores. Aí em colunas, filtros e linhas, eu posso organizar da maneira que ficar melhor para mim. Aqui a gente vai tentar organizar de maneira que fique prático a pesquisa para o vendedor. Eu vou estar colocando aqui então mês em filtros, produtos em linhas e nome também em linhas. Aí o vendedor vem aqui. Ele quer saber quanto foi a receita de vendas dele no mês de abril. Clica, seleciona abril e OK. Olha lá, vai estar mostrando para ele que no mês de abril ele vendeu para o cliente dele Renan Ribeiro, Antônio e Vitor. Sendo que para o Renan Ribeiro ele vendeu condicionador, um total de R$ 456. Para o Antônio e para o Vitor ele vendeu creme, um total de R$ 288. Para Antônio 234 e para Vitor 54, totalizando uma receita de vendas para ele no mês de abril de R$ 744. Então isso facilita muito a vida do nosso vendedor aqui como um exemplo. Então pessoal, eu espero que tenham gostado.
pois foi uma videoaula simples, rápida e ágil, da forma como deve ser enxergada a tabela dinâmica. E por hoje é só isso, pessoal. Até a próxima. Espero que tenha ajudado. Obrigado.